Bem, pessoal, porque todo médico devia pesquisar Alzheimer, quadro demencial na população de terceira idade em todas as consultas, né? E eu vou explicar direitinho para vocês quais são as dúvidas, quais são as vantagens de descobrir cedo, né? E o que pode ser feito. Em primeiro lugar, quadro demencial vai ser doença de Alzheimer cada vez mais falada. Cada vez. Hoje, se você conversar com qualquer amigo, você tem alguém na família com Alzheimer? Com certeza ela vai te dizer que sim. Por quê? Porque a expectativa de vida da população aumentou. E essas doenças, elas têm uma relação direta com viver muito. Então, normalmente, quando você vivia 60 anos de idade, no máximo 70, raramente você via Alzheimer, porque a incidência da doença ela aumenta muito com o envelhecimento. Você tem ideia, tem trabalho colocando que acima de 80 anos é 20, 25% da população tem demência. Então, ou seja, quanto mais você vai envelhecer, claro que todo mundo quer viver muito, mas aumenta a incidência, né? E claro que nem todo mundo que envelhece vai ter. Antigamente, dizia caduquice, dizia outros termos, mas a gente sabe hoje, olhando para trás, que eram quadros demenciais. E aí, quando você fala de consulta de rotina, por quê? É difícil para a família diferenciar um quadro demencial de uma senilidade normal. O que acontece? Só para vocês entenderem. Quando a gente envelhece, isso acontece com todo mundo, nossa capacidade cognitiva, em especial relacionada à memória, ela piora. Então, isso não é doença, isso é a normalidade. Nós somos seres biológicos. A gente vai viver, a gente vai andar mais lento, a gente vai ter, às vezes, dores em alguns locais. E tudo isso acontece com o nosso processo de envelhecimento. A gente, médico, a gente está analisando o que é dentro da normalidade e o que é normal. Então, toda consulta, na conversa que a gente faz, o que a gente tem que fazer essa triagem. Juro, tem algum score, algum exame, alguma coisa? Existem scores padronizados, mas na maioria das vezes eu falo com o familiar que a conversa, o filtro do médico vai ajudar muito. Existem situações específicas que esses scores, em especial eles fazem score para uso em grupo, para trabalho científico, eles ajudam muito, Minimeto e outros, né? Mas a avaliação médica é o mais importante. O Minimeto e outros scores você encontra no Google, você colocar. Tem paciente que fala, Júlio, tem que desenhar um relógio, isso, aquilo. O que é isso? O médico, quando padroniza, quando o Minimeto e outros scores, ele vai colocar de forma objetiva áreas diferentes do cérebro sendo testadas. E quando você fala demência, é porque várias áreas do seu cérebro começam a ser prejudicadas. E aí a gente diagnostica o paciente com essas doenças. Então, você entender esse processo é essencial. Outra coisa bem importante, quando eu falo porque é tão necessário você fazer esse quadro de triagem, porque existem muitas doenças que dão um quadro bem semelhante à demência e são reversíveis. Reversíveis, Júlio, Alzheimer é reversível? Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, existem outras doenças que confundem. E aí, na população idosa, problemas com vitamina, especial B9 e B12, é muito comum o paciente ter um quadro demencial, quando você vai ver as vitaminas lá embaixo, você repõe, o paciente melhora. Outra doença muito comum é a hidrocefalia, aumenta de líquido na cabeça e começa a prejudicar uma série de aspectos. O médico também vai fazer uma ressonância e vai descobrir. Tumores cerebrais, meningioma e outro, eu canso de ter paciente, não tem um mês que não aconteça isso. O paciente chega com a suspeita de quadro demencial, o neurologista pediu uma ressonância contra o tumor, ou chega para mim mesmo, eu faço a investigação e encontro ou hidrocefalia de pressão normal ou uma tumoração. Então, os tumores no cérebro, em especial na população idosa, ficar atento a metástase também, porque às vezes migra de um local para o outro e o paciente descobre quando dá no cérebro. Às vezes próstata, gastrointestinal, os sintomas são tão leves que o paciente deixa para lá o pulmão, mas quando chega no cérebro o sintoma é bem relevante. Então esse também é um aspecto importante. Por isso que toda consulta o médico fazendo essa triagem, ele consegue fazer essa avaliação. Outro aspecto que vocês menosprezam é a atividade intelectual. Às vezes muito paciente, você faz a triagem, está lá com o quadro, piora cognitiva importante, quando você vai ver, ele parou de exercitar o cérebro. Então ele trabalhava, se aposentou, fica só dentro de casa, televisão, cama, come, não sai, não tem mais amigos, perdeu a interação social. Então é um quadro também que você tem que ficar atento. Junto com isso, que anda coladinho, demência. Cérebro é bem com o paciente, é que nem músculo, quanto melhor exercita, você melhor fica, né? O outro que anda junto com a demência é a depressão. Porque você está deprimido, você não tem vontade de fazer as coisas, sua memória se prejudica, né? Pra você ter ideia, tem estudos com ressonância funcional mostrando até redução da área do cérebro pela memória, amígdala, hipocampo, com pacientes com depressão. Então, a depressão, ela faz essa mudança até estrutural do cérebro. Por isso que é tão importante a gente triar. Enquanto a quadro demencial pode ser uma depressão, e você trata a depressão, o paciente melhora memória, cognição. Atividade intelectual também. Então, você estudar, você trabalhar, você está fazendo qualquer coisa, mesmo que você se aposente, ganhe seu dinheiro do INSS ou o que quer que seja, fazer uma atividade intelectual é essencial, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que é muito tema, sempre que é vasto, mas é essencial fazer
o médico, o geriatra, o clínico geral ou o neuro, essa triagem para ver se está tudo ok nesse processo de envelhecimento. Espero que tenha ajudado. Abraço.